Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia lá em Atos capítulo 2, nós vamos meditar nessa passagem. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 42. Todos encontraram? Amém? Louvado seja o Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e repartindo o pão de casa em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Aleluia! Este capítulo de Atos, ele nos mostra o padrão de como a igreja funcionava no seu início. Ele nos traz aqui toda a característica da igreja no seu princípio de criação, de fundação. Quando ali Jesus havia dado uma ordem aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém, que permanecessem ali fiel até que do alto, a promessa do Pai pudesse acontecer, que seria a vinda do Espírito Santo sobre eles. E nós vemos aqui que no capítulo anterior, no capítulo 1, quando Jesus deu essa ordem aos seus discípulos, antes de ascender aos céus, ele pede para que eles ficassem, permanecessem para aguardar a promessa que haveria de vir, a descida do Espírito Santo. E eles permaneceram ali. Cerca de 120 pessoas permaneceram unidas e reuniam em um salão. E quando ali eles estavam, a palavra declara que veio sobre eles o Espírito Santo. E aquilo ali para eles era uma novidade, porque até então eles não conheciam o Espírito Santo, eles não sabiam nada acerca do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem sobre aquele povo, e eles começam ali a falar várias línguas, e a cidade de Jerusalém, ela estava cheia de muitos visitantes, de pessoas de fora. E quando viram aqueles homens falando aquelas línguas, e muitos os ouviram falar no seu próprio idioma, ficaram também surpresos, porque eles também não entenderam nada do que estava acontecendo. E quando eles começam a achar que aqueles homens estavam até mesmo embriagados, se levanta Pedro no meio de todos eles, e ali Pedro, ele começa a pregar, ele começa ali a trazer uma mensagem acerca do que realmente havia acontecido com eles, a experiência deles, toda a caminhada deles com Jesus Cristo. E Pedro discursa naquele dia, e cerca de 3.000 pessoas se convertem a Jesus Cristo naquele dia. Amém? Então ali se iniciou a igreja. A igreja começou já com 3.000 almas convertidas em um único dia, com a pregação de um homem cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. E esse homem, que ninguém dava nada por ele, porque Pedro, a gente vê pelo cerca da história, era um homem rude, um homem até mesmo muitas das vezes estúpido, mas que na hora em que ele recebe essa promessa do Pai, após ele receber esse batismo do Espírito Santo, ele foi transformado. O Espírito Santo passou a habitar em Pedro. O Espírito Santo passou a habitar em Pedro. O Espírito Santo estava dentro de Pedro e sobre Pedro. Por isso Pedro, ao pregar, a palavra que ele pregava não eram as palavras de Pedro, mas eram as palavras do próprio Espírito Santo. Por isso mesmo, essa palavra, quando entrou no coração daquele povo, essa palavra, ela
tornou-se vida na vida daquele povo e trouxe à consciência daquele povo os seus pecados, os seus erros, as suas falhas. E esse povo teve o coração naquele dia quebrantado, um coração arrependido, a ponto de dizer e perguntar para Pedro: irmão, o que nós podemos fazer? E Pedro disse: arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus Cristo. E aquela multidão toda, cerca de 3.000 pessoas, se converteram e foram batizadas. E passaram a fazer parte agora da família de Deus. E passaram a fazer parte agora da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então houve uma inauguração naquele dia da igreja de Jesus. E nós vemos aqui que essa igreja, ela começou de uma forma tão tremenda, ela começou de uma forma tão gloriosa, né? Aquela multidão, pensa você, 3.000 almas, 3.000 pessoas, para os apóstolos cuidarem, para os apóstolos ensinarem, e eles começaram, eu acredito, né? A preocupação deles é dizer: o que nós vamos fazer agora com essa multidão? Com esse imenso número de pessoas, o que é que nós vamos ensinar para eles? O que é que nós vamos começar a falar para eles? O que é que nós vamos poder falar para eles? Então, em Atos, capítulo 2, nós podemos ver aqui que essa comunidade chamada Igreja de Jesus Cristo, ela começa sendo instruída, ela começa sendo ensinada pelos apóstolos. E os apóstolos, eu creio que se reunindo, eles começaram a discutir o que haveria de ensinar, e Pedro diz: nós só temos uma coisa para ensinar esse povo. Nós vamos ensinar a eles o que nós aprendemos de Jesus, o que nós vimos e ouvimos de Jesus. Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus nos ensinou, Jesus nos instruiu, e é isso que nós vamos passar para esse povo. Então eles passaram a ensinar a doutrina de Jesus, eles passaram a ensinar aquilo que eles viveram com Jesus, os ensinamentos que Jesus deu a eles, eles passaram para aquela igreja, eles passaram para aquele povo, e eles absorveram os ensinamentos. E diz a palavra do Senhor, e Lucas descreve muito bem aqui, quando ele escrevendo Atos, né? Ele descreve aqui 4 coisas que a igreja ela enfatizava. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma comunidade, era um povo que vivia na unidade. Era um povo que eles tinham ênfase naquilo que eles criam, naquilo que eles iriam fazer. Eles continuaram o mesmo processo que eles tinham aprendido de Jesus. Eles caminharam, os apóstolos caminharam durante muito tempo, 3 anos com Jesus. Eles foram muito bem instruídos pelo Mestre. Jesus nos ensinou perfeitamente. Jesus nos ensinou o que é amar. Jesus nos ensinou o que era perdoar. Jesus nos ensinou o que era ser cordial. Jesus ensinou como orar. Jesus foi ensinando passo a passo os seus apóstolos, para que depois eles viessem a passar esses mesmos ensinamentos para aquela multidão que haveria de se converter. Após uma semana, depois mais 2.000 pessoas também se convertem ao Evangelho. Pouco mais de uma semana já eram 5.000. Já eram 5.000. Mas eles perseveravam. Eles continuavam. Em Atos nós vemos aqui no versículo 2 em diante, Lucas dizendo e descrevendo para nós como era o estilo da igreja. O que esse pessoal fazia, como era a convivência deles, o que era para eles ser igreja. E é isso que nós precisamos aprender hoje, o que é ser igreja. Ser igreja não é apenas um dia na semana ou 2 dias na semana, nós nos reunirmos aqui, cantarmos, orarmos, cumprimentarmos uns aos outros e irmos embora para casa, não. Isso não é ser igreja. Ser igreja vai muito além disso. Ser igreja é nós vivermos na comunhão, é nós verdadeiramente amarmos uns aos
os outros, é nós verdadeiramente nos importarmos um com o outro, é verdadeiramente nós nos preocuparmos com a necessidade uns dos outros, é nós perseverarmos, é nós estarmos diante de uma situação, de um problema, e não desfalecer, e não desanimar, e não olhar a circunstância, mas é olhar para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, que é conosco, que prometeu estar conosco, que é fiel, que disse que nunca iria nos deixar, que é conosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ele é presente na tua vida, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Você nunca passará por nenhum problema, tribulação ou prova, sem que Jesus esteja com você. E eles criam nisso. Porque quer uma igreja mais perseguida do que a igreja primitiva? Quer um povo mais perseguido do que a igreja primitiva? E diz a palavra que eles permaneciam unânimes. Eles permaneciam em unidade, eles permaneciam no amor, eles perseveravam na doutrina, ou seja, nos ensinamentos que os apóstolos passavam para ele, porque os apóstolos haviam recebido de Jesus. O que ele recebeu de Jesus, eles passavam para a igreja, e é isso que nós precisamos aprender. O que você aprendeu com Jesus, você tem que passar para o teu irmão, mediante a necessidade dele, você poder dizer: eu passei por isso, Jesus fez assim, assim, falou comigo assim, assim. Meu irmão, creia que Jesus também é com você e que Ele vai fazer o que for necessário para tirar você dessa situação. Amém? É nós verdadeiramente agirmos como igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é um organismo vivo. Nós somos um corpo vivo. A igreja de Jesus não é um corpo morno, não é um corpo morto, mas é vivo. A igreja de Jesus é uma igreja vibrante. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja alegre. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja triunfante. Amém? A igreja de Jesus é isso. Pense vocês, um povo que não tinha uma igreja para congregar. Eles não tinham templos suntuosos como nós. Eles reuniam, diz a palavra, de casa em casa. A comunhão deles era de casa em casa. Eu fico imaginando, irmãos, 5.000 pessoas se reunindo, cada grupo de casa em casa. E diz a palavra que todos os dias, não era uma vez na semana não, todos os dias, eles se reuniam de casa em casa e partiam o pão, celebravam a ceia, comiam juntos, tinham tudo em comum, eles participavam. Todos os dias eles estavam unidos em oração. Todos os dias eles estavam unidos para adorar, porque a adoração para eles era um estilo de vida. A adoração para aquela igreja era um estilo de vida. Eles não precisavam ir somente ao templo para adorar. Eles adoravam em casa. Eles adoravam onde eles estiverem. Eles estavam adorando, porque a adoração para eles era um estilo de vida. Você não precisa vir à igreja ou ao templo para poder adorar a Deus, não. Faça da adoração um estilo na sua vida. Faça da sua vida, faça dessa adoração um estilo de vida. Você é um adorador. O propósito de Deus na criação da sua vida, quando Ele te criou, o propósito dele é de você ser um adorador. Você é um adorador genuíno, você é um adorador. Deus te criou com esse propósito também de você adorá-lo. Então você tem a essência da adoração em você. Faça dessa adoração seu estilo de vida. Seja um fiel adorador a Deus. Adore ao Senhor. Mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de dificuldade, mesmo em tempo de luta, mesmo em tempo de prova, você tem 1000 razões para adorar o Senhor. Nunca te faltará motivos para adorar. Nunca te faltará motivo para você glorificar. Nunca te faltará motivo para você render graças ao Senhor. Todos os dias nós temos motivo para adorar. Todos os dias nós temos motivo para agradecer. Todos os dias nós temos motivo para render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Todos os dias. Todos os dias.
É esse estilo que nós precisamos ter hoje como igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela vem perdendo isso. A igreja ao longo dos anos está perdendo essa vibração que ela tinha. A igreja está perdendo essa essência de adoração. E nós precisamos voltar a isso, irmãos. Nós precisamos voltar a ser aquele povo vibrante, aquele povo que verdadeiramente se alegrava, que tinha alegria, que podia dizer: eu vou à casa do Senhor porque eu estou e tenho motivo para adorar o meu Deus. É sair de casa com alegria, como se você tivesse. Tem pessoas que saem mais alegre para ir para um estádio, para ver o jogo do seu time, do que ir para a igreja. Tem pessoas que têm mais motivação para vibrar dentro de um estádio por um time que nunca fez nada por ele, que nunca deu ele nada, mas na casa do Senhor ele não tem coragem de dar um glória a Deus. Não tem coragem de dar um glória. Se fica acanhado, fica envergonhado, mas no estádio de futebol se solta, se expressa, vibra, por causa de uma alegria que vem e passa. Mas a alegria que o Senhor te dá é uma alegria plena. Ela brota do seu interior. Ela vem do seu espírito. É uma alegria incomparável. É uma alegria que não se compara, porque ela não é momentânea, mas é uma alegria que dura para sempre. Amém? Nós precisamos entender o que é ser igreja. Diz a palavra que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Ou seja, eles não tinham um lugar de reunião próprio. A igreja levou muito tempo para ter isso. Partiu o pão de casa em casa. Ou seja, eles celebravam a ceia de casa em casa. Eles celebravam a ceia todos os dias, pois eles entendiam que a ceia não era uma cerimônia. A ceia tinha uma presença especial de Deus. Irmãos, quando nós participamos da mesa do Senhor, nós precisamos participar tendo em mente que a presença de Jesus é real no nosso meio. Ele está presente aqui agora. Tem pessoas que se emocionam ao estar diante de um ídolo, chora, faz o escambau para se aproximar de um ídolo, de uma pessoa que gosta, seja um cantor, seja um jogador, seja um artista qualquer. Tem pessoas que fazem o escambau, tem pessoas que dormem até na rua, acampa em lugares para poder ver aquela pessoa, por achar que aquela pessoa é seu ídolo, é a pessoa mais legal do mundo, mas não entende que a pessoa mais gloriosa e grandiosa, na qual nós precisamos fazer tudo para estar diante dela, é a pessoa de Jesus Cristo. Não entende, porque não consegue ver. E nós não precisamos ver Jesus com os nossos olhos carnais. Nós só precisamos crer. Jesus está aqui. Na hora que nós estamos participando do pão, na hora que nós estamos participando do vinho, quem você acha que está aqui? Quem você acha que se faz presente? Nós estamos celebrando a Ele, nós estamos fazendo em memória dEle, nós estamos verdadeiramente prestando uma adoração a Ele. Por isso que quando a palavra do Senhor fala: examine-se pois o homem a si mesmo, e coma e beba do cálice. Irmãos, quando a palavra fala isso, muitos não conseguem entender. Examine-se pois o homem a si mesmo. Aí a pessoa começa a analisar: o que eu fiz de errado? Eu pequei contra meu irmão, eu fiz o que não devia, eu não posso participar da ceia. Eu estou em pecado, eu fiz isso, eu estou com ódio, eu estou com ressentimento. Você não entendeu
Quando a palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Analise se você está entendendo o que é o corpo de Cristo, que é o sangue de Cristo. Examine se você está entendendo o que foi a obra do Calvário, o que Jesus fez da cruz do Calvário. Por que é que Ele morreu e ressuscitou? Por que é que Ele derramou o sangue dele? Você está entendendo que você está bebendo o vinho, a representação daquele sangue que foi derramado no Calvário por você, para que os seus pecados fossem perdoados? O pecado não pode te impedir de participar da mesa do Senhor, porque o pecado não é mais poderoso do que o sangue de Jesus. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Aleluia! Ele quer que nós tomemos a ceia consciente de que você está entendendo o que foi a obra dele no Calvário. Quando a palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é para você sondar o que eu fiz de errado, o que eu não fiz de errado. Porque se nós começarmos a analisar o que nós fizemos de errado, então ninguém participa da ceia. Ninguém pode participar. Quem é que aqui hoje não errou? Quem é que aqui hoje não cometeu algo errado? Alguém pode levantar e dizer que não, eu não pequei? Pastora Kátia leu 1 João: aquele que disser que não pecou, não é que é pecador, viu, irmãos? João não está falando aquele que disser que não é pecador, aquele que não cometeu um erro, aquele que não cometeu um pecado. Você falhou? Creia, o sangue de Jesus tem poder para te purificar de todo pecado. Eu já fiz isso, irmãos. Eu já deixei de participar da ceia muitas vezes, por achar, porque eu havia errado. Foi numa crise feia que eu passava no meu casamento, na tribulação com meu esposo, e muitas das vezes eu não conseguia ter paciência com ele, eu não conseguia exercer muita paciência. A gente discutia. Aí quando chegava na ceia: não posso discutir, até que o Senhor me trouxe à luz entendimento. Porque quando você deixa de participar, você está dizendo que o sangue de Jesus não tem poder para te purificar do seu pecado. Você está dizendo que o seu erro é maior do que o sangue de Jesus. Não! O sangue de Jesus tem poder para te purificar de todo pecado. Todo pecado. Toma a ceia. Examine se você está entendendo o que é o poder do sangue de Jesus, o que é que Ele fez por você no Calvário. A Bíblia fala que Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados. Quantos pecados? Quantos? Todos os nossos pecados. Agora eu te pergunto: vocês tinham nascido já? Você já tinha nascido quando Ele verteu o sangue dele no Calvário? Ele já sabia que você ia pecar. Antes de você nascer, Ele já sabia que você iria errar. Antes de você e eu nascermos, Jesus já sabia que nós haveríamos de nascer, que nós haveríamos de pecar. Mas que o poder do sangue dele, Ele já pagou pelo seu pecado. O dia que você o aceitou, Ele se tornou o teu Salvador. Ele se tornou o seu Senhor. Você passou a ser dele. Por isso mesmo, o sangue dele tem poder para te purificar de todo e qualquer pecado que você venha cometer. A partir do momento que você tomou a consciência do seu erro, você se arrependeu, pronto, o sangue de Jesus tem poder. Por isso que João está falando. Olha o que João está dizendo. 1 João, que nós lemos: filhinhos, não pequeis, mas se todavia você pecar, lembre-se, você tem um advogado junto ao Pai. É um promotor de justiça, seu advogado de defesa. Jesus é o teu defensor. Amém? Lembre-se, Ele está diante do Pai. Ele está intercedendo ao teu favor. Aleluia! Quando
você erra, quando você comete um erro, quando você comete um pecado, e que você, tomando consciência, você se arrepende e abandona. Porque também não é questão de você pecar hoje e dizer que arrependeu, cair no remorso e amanhã fazer a mesma coisa. Não, quando você toma consciência de que você errou, mas você crê no poder do sangue de Jesus, e você vai confessando: Jesus, eu creio, teu sangue tem poder para me purificar de todo pecado. Eu estou livre dessa condenação. Eu não sou mais um pecador. Eu já fui redimido. Eu não tenho mais a natureza do pecado em mim, porque a natureza que eu tenho hoje é a natureza de Deus, é uma nova natureza. Eu sou uma nova criatura, não sou escrava do pecado. Isso não vai me escravizar, isso não me domina mais, porque maior é aquele que habita em mim do que aquele que habita em mim no mundo. Você tomar consciência, e você participa da ceia. Quantas vezes a gente vê pessoas que não participam? Meu irmão, você está amargurado? A palavra te dá a saída para a amargura. Perdoe. Não consigo perdoar. Pede ajuda do Espírito Santo. Ele é mestre em nos ajudar nesta hora. Irmão, você acha que se dependesse de nós mesmos, nós por nós mesmos, a gente perdoaria ou amaria? Nós dependemos do Espírito Santo para amar, para perdoar. É Ele que nos ajuda. Por isso mesmo foi que Deus o enviou. Foi por isso que Jesus, assim que Ele subiu, a primeira coisa que Ele mandou para nós foi o Espírito Santo, porque Ele sabia que nós iríamos precisar dEle. Só Ele pode nos ajudar em meio às nossas falhas, em meio à nossa fraqueza, em meio às nossas mazelas que muitas vezes nós cometemos, as nossas burrices, as nossas más escolhas, em meio a tantas coisas que nós estamos sujeitas a cometer. Ele é o nosso ajudador. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos impulsiona. Amém? Nós precisamos confiar no Espírito Santo. Nós precisamos pedir ajuda a Ele. E aqui a igreja primitiva, elas celebravam a ceia com entendimento. Elas entendiam o que era a ceia. Elas entendiam o que era o sangue. Elas entendiam o que era o pão, o corpo de Cristo. Elas faziam isso com entendimento. Por isso havia entre eles tanta comunhão. Por isso havia entre eles grandes sinais, prodígios e maravilha. Irmãos, milagres naquela época era coisa natural, era algo diário. Todos os dias havia milagre na igreja. Não era algo extraordinário, não. Os milagres eram todos os dias, havia milagre. Todos os dias Deus manifestava poder. Todos os dias havia cura. Todos os dias havia ali grandes maravilhas de Deus acontecendo no meio do povo. Porque eles eram unânimes, eles eram unidos. Neles havia amor, neles havia sinceridade, neles havia comunhão. Era uma igreja unida. Eles não deixavam brecha. Satanás não conseguia penetrar para causar a divisão, a fofoca, a intriga, a mentira. Ele não conseguia, porque o amor que eles tinham um pelos outros era maior do que qualquer coisa. Essa era a característica da igreja primitiva. Essa era uma das características da igreja naquela época. E é isso que Jesus quer conosco hoje. Amém? Esse é o padrão da igreja que Jesus quer para nós hoje. Aleluia. Por isso mesmo, os milagres eram coisa natural naquela época. Amém? Eles entendiam que a ceia não era uma cerimônia, mas ela tinha uma presença especial de Deus. A ceia falava de cura, e realmente a ceia fala de cura, porque o pão representa o corpo de Jesus, e esse pão é o pão da cura, porque pelas pisaduras no corpo, pelas feridas no corpo de Jesus, nós fomos sarados. Quando você come o pão, você está comendo o corpo de Cristo. É como se você ali simboliza a nossa cura. O pão tem poder para nos curar. É por isso que Paulo fala que por falta de entendimento, lá em 2 Coríntios, quando Paulo fala que ele não louvava a igreja de Coríntios, porque a igreja estava tomando a ceia sem esse entendimento.
A igreja de Corinto estava tomando a ceia de Jesus de qualquer maneira, sem discernir o corpo, sem entender acerca do sacrifício de Jesus. Por isso Paulo diz: é por isso que há entre vós muitos doentes e não poucos que já morreram. Sabe por quê? Se vocês tivessem entendimento que vocês estão comendo o corpo de Jesus e que esse corpo ele cura, tem poder para te curar, o pão tem poder para te curar. Você está doente? Coma e profetiza: Senhor, é o teu corpo, pelas tuas pisaduras eu já fui sarado. Eu tomo posse da minha cura agora, porque a dor. Aleluia! E por causa disso, o poder é manifesto. É você tomar consciente, com entendimento do que é que você está fazendo. É isso que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Estavam tomando a ceia sem esse discernimento. Não discerniam o corpo. É para discernir o corpo. É para entender o que foi o corpo dilacerado de Jesus. O que foi ele derramar o sangue dele lá na cruz do Calvário. É com esse entendimento que ele quer que nós tomemos a ceia. Aleluia! O corpo de Jesus, o pão da cura. Isso é discernir o corpo e participar da ceia com o espírito correto. O sangue fala da aliança que Deus tem conosco, que foi firmada com o sangue de Jesus no Calvário. Então esse povo entendia isso, e era isso que eles ministravam de casa em casa. A reunião deles eram assim, falando dos acontecimentos, daquilo que Jesus havia passado, daquilo que Jesus havia sofrido por eles, para que eles fossem curados, para que eles fossem resgatados, redimidos, perdoados. Eles faziam isso com entendimento. Por isso havia tantos sinais, prodígios e maravilhas. Por isso havia um acréscimo na igreja. Irmãos, o evangelismo naquela igreja não precisava de folheto, não precisava de anúncio. O povo olhava para eles e via diferença. Eles viam tanta diferença que eles queriam ser como eles. Diz a palavra que quem acrescentava as almas era o Espírito Santo. As pessoas vinham, elas buscavam aqueles irmãos, elas viam tanta manifestação de Deus, elas viam tanto Deus na vida daquele povo, que eles procuravam a igreja, porque a palavra fala que além disso, eles tomavam as refeições dele com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Todos os dias havia conversão. Todos os dias tinham pessoas aceitando Jesus. Todos os dias tinham novos crentes. Por isso a igreja se expandiu. Por isso o reino do Senhor se expandiu de uma forma tão tremenda. Por causa daquele povo que andava na unidade, que andava no amor, que andavam ali nos cuidados uns com os outros. Um se preocupava com o outro. Havia comunhão. E é isso que o Senhor precisa e quer de nós. Essa mesma característica precisa haver em nós. Precisamos acordar como igreja. Precisamos viver como a igreja. Precisamos nos tornar novamente a verdadeira igreja de Jesus, que é uma igreja que faz a diferença onde quer que ela esteja. Amém? Aonde você chegar tem que haver uma diferença. Aleluia. Depois que se passou esse período da igreja, nunca mais, até hoje, no século 21, ainda hoje, nenhuma igreja conseguiu vivenciar Atos 2. No século 21, nós ainda não conseguimos, como igreja, vivenciar Atos 2, viver como Atos 2. Nós ainda não conseguimos. A igreja começou de uma forma uniforme,
Ela começou nos padrões da palavra, na doutrina de Jesus, nos ensinamentos de Cristo, que Cristo passou aos apóstolos e os apóstolos passou para a igreja. A igreja caminhava nessa doutrina. A igreja caminhava na doutrina de Jesus. E de uns anos para cá, de uns séculos para cá, a igreja saiu desse padrão. A igreja perdeu o rumo. A igreja mudou. A igreja ainda não conseguiu voltar a Atos 2:42. A igreja ainda não voltou. E a igreja precisa voltar para Atos 2. Porque Atos são os atos da igreja. Atos ainda está sendo escrito. Atos não terminou. O livro de Atos não acabou. Atos continua sendo escrito. Hoje nós somos a continuação da igreja primitiva. Nós somos a continuação. E nós precisamos voltar a viver como ela vivia. Na mesma unidade, no mesmo amor. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar ao verdadeiro propósito que Deus tem para nós como igreja. Eu e você. Eu e você que somos a igreja de Jesus. Eu e você que somos o templo de Jesus. Eu e vocês que somos a habitação do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a ser como a igreja de Atos 2. Nós precisamos. Amém? Se eles tinham aquele estilo de ser igreja, por que de lá para cá houve uma mudança tão grande ao ponto de ninguém conseguir voltar ao princípio? Por que é que houve essa mudança tão grande? Por que é que mudou? Essa característica da igreja mudou. A igreja primitiva, ela contava com a simpatia do povo. E a igreja evangélica hoje, ela conta com a antipatia do povo. Fala que é crente onde você chega. A igreja nunca foi tão criticada como ela tem sido hoje. Ela nunca foi tão massacrada como ela está sendo hoje. Mas será de quem a culpa? Nós precisamos voltar à prática de Atos 2. E nós podemos ver que em Atos 2 haviam características. 5 características que nós podemos ver em Atos. Primeira característica é que a igreja, ela era uma igreja avivada. Ela era uma igreja cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo não era opcional. A igreja hoje transformou ao longo dos tempos o Espírito Santo um opcional. O Espírito Santo não é opcional. O Espírito Santo faz parte do pacote. Quando você se converte, o Espírito Santo, ele faz parte da sua conversão. Tem igrejas que excluem o Espírito Santo. Hoje nós temos igrejas que crêem no batismo do Espírito Santo, outras não crêem no batismo do Espírito Santo. Uns crêem numa manifestação do Espírito Santo, outras não crêem. Ou seja, tem igreja que tornou-se opcional. As pessoas podem escolher. Tem igreja que tem o batismo do Espírito Santo, tem igreja que não tem batismo do Espírito Santo. Agora, quem falou que uma igreja ela consegue viver sem o Espírito Santo? O Espírito Santo é primordial para todo aquele que nasceu de novo. Ele é o selo de Deus em nós. Aquele que não o tem, não é de Deus. Aquele que não tem o Espírito Santo, esse não é de Deus. Ele é o selo, é a tua garantia de que você é salvo e que você vai entrar na glória. Sem esse selo, você não entra na glória. O Espírito Santo, ele é primordial. Nós precisamos dar total liberdade a Ele na nossa vida. Não só aqui dentro, onde quer que nós estivermos. Ele é Senhor na nossa vida. É Ele que precisa direcionar a nossa vida. É Ele que nos conduz. Ele é teu guia, Ele é teu mestre, Ele é teu conselheiro, Ele é teu consolador, Ele é teu amigo, Ele é teu companheiro. Onde quer que você estiver, Ele é com você. Quanto tempo você tira para Ele? Como tem sido a tua comunhão com o Espírito Santo? Como tem sido o seu relacionamento com o Espírito Santo? Quanto tempo tem que você não ouve a voz dEle? Quanto tempo tem que você não recebe dEle uma orientação? O que você vai fazer, você pergunta. O que você quer, você
pergunta? As suas decisões, Ele faz parte dela? O Espírito Santo, Ele não é opcional. Ele é primordial para você, para a continuidade na sua vida diária, a sua salvação. Você precisa dEle. Sem Ele você não é nada. Sem Ele você não pode fazer nada. E a igreja primitiva, uma das primeiras características é de que ela era cheia do Espírito Santo. Ela era cheia. Ela tinha tanto do Espírito que ela manifestava poder onde quer que ela estivesse. Eu fico imaginando a reunião daquele povo, quando eles reuniam para partir o pão. Eu fico tentando imaginar que delícia, que alegria que aquele povo sentia. É tanto que eles não tinham medo nem de morrer. Eles não tinham medo nem de morrer. Eles não tinham medo de ser lançado na cova de leões. Eles não tinham medo de ir para a fornalha. Eles não tinham medo de ir para a prisão. Porque eles tinham tanta presença de Deus. Eles tinham tanta presença de Deus. Tanta presença de Deus que só queria isso e mais nada. Eles não amaram a própria vida. Amém? Eles eram cheios do Espírito Santo. A segunda característica, aquela igreja, ela era uma igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos e numa forte comunhão. O que significa isso? 3.000 pessoas se converteram. Os apóstolos olharam para aquela multidão toda e começam a buscar o que vão ensinar para este povo. Simples. Vamos ensinar para eles o que nós aprendemos com Jesus. O que é que você tem aprendido com Jesus? Para que você ensine ao outro. O que é que você aprendeu com Jesus para você poder ensinar a outro? A igreja, ela aprendia. Elas tinham um ensinamento. Os apóstolos os ensinavam o que eles haviam aprendido com Cristo. Essa era a doutrina. Não tinha muita coisa não, irmãos. Eles não inventavam muita coisa não. Não precisava de campanha de cura. Não precisava de campanha de prosperidade. Não precisava de campanha de nada. Eles só oravam, irmãos. Eles se reuniam. Quando eles se reuniam, quando eles começavam a adorar, o poder era tão grande, que a cura brotava. A prosperidade vinha. Os recursos que era necessário vinha. As almas se convertiam. Os céus se abriam. E a glória de Deus manifestava. De tanta presença do Espírito Santo. Por isso eles eram uma igreja vibrante. Eles eram uma igreja vibrante que adorava. Amém? Terceiro lugar, essa igreja era uma igreja que os milagres eram uma rotina. Não era algo inédito, mas era algo constante. Em quarto, essa igreja era uma igreja onde fluía o amor ágape. Não era uma igreja que se esforçava para amar uns aos outros. Não era uma igreja que pensava ser simpática uns com os outros. Mas era uma igreja que amava com amor ágape. E por causa disso, a presença de Deus era gloriosa no meio daquela igreja. Eles não tinham que se esforçar para gostar de um irmão, para amar um irmão. Eles já tinham esse amor neles, por causa da grande presença que havia de Deus no meio deles. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Eles eram cheios do amor de Deus, o amor ágape. Mas o que Deus espera de nós é que além da simpatia, vai além da simpatia, a nossa simpatia, Ele quer que a nossa simpatia flua a partir do amor ágape, que é o amor sobrenatural com a qual Deus nos capacita para amarmos uns aos outros. Com o nosso amor natural, somos capazes de amar algumas pessoas, não todas. Com o nosso amor natural, a gente até ama, mas algumas pessoas, aquelas que nos agradam, aquelas que são boazinhas, essa é fácil de amar, essa é fácil de abraçar. Mas com o amor ágape, você ama qualquer pessoa.
Porque este amor é o amor incondicional de Deus. É o próprio amor de Deus que foi derramado no nosso coração. É isso que Deus espera de nós. É que nós vivamos o amor dele, o amor ágape. Um amor que não escolhe, que não seleciona, mas é um amor que engloba. Eu amo porque Deus me amou. Eu também posso amar. Ele me deu capacidade de amar. Eu vou amar. Amém? É esse amor, é com esse amor que Ele quer que nós amemos. Porque se for com o amor natural, nós vamos ter escolha. Mas essa igreja, o amor de Deus fluía de forma natural. Por isso eles andavam em unidade. Não havia confusão, intrigas, disse-me-disse, mas havia união através do amor ágape. Tenho certeza que naquela igreja não havia fofoca. Tenho certeza que naquela igreja não havia disse-me-disse. Mas havia amor, havia comunhão. Isso é viver em unidade. Isso é viver numa comunidade em amor. A igreja de Jesus é uma comunidade que nós precisamos entender. Você precisa do seu irmão. Você precisa desse irmão que está aí do seu lado. Você precisa dele. Você vai precisar sempre dele. Amém? Olha para esse irmão, dê um sorriso bem bonito para ele. Olha para ele e fala: meu irmão, eu preciso de você. Eu preciso. Amém? Você precisa desse irmão. Ele pode até ser chato às vezes. Às vezes você vai, mas você é chato, irmão. Você é muito chato, mas eu preciso de você assim mesmo. Com toda a sua chatice, eu te amo assim mesmo. Nós precisamos aceitar uns aos outros com seus defeitos, irmãos. Deus não nos escolheu porque somos perfeitos, não. Nós somos imperfeitos. Amém? Apesar das nossas imperfeições, mesmo assim o Senhor nos ama e é assim que Ele quer que nós amemos. Apesar da imperfeição desse irmão, dele ser chato, ele pode ser o que for, mas é teu irmão e você precisa dele. Ele pode ter o defeito que você vê nele. Não suporto, mas eu preciso te amar, porque eu preciso de você. Amém? Porque como você pode expressar amor a Deus se você não consegue expressar amor para o teu irmão? É uma falsa adoração, você sabia disso? Ah, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Jesus, eu te amo, tu és tudo para mim. Mas aquele irmão, eu não suporto ele, Jesus. E aí? Nós precisamos aprender a aceitar uns aos outros, a amarmos uns aos outros. Aleluia! Tudo isso gerou nessa igreja características maravilhosas que fez com que a presença de Deus, ela era sentida, ela era real no meio daquele povo. Irmãos, você não gostaria de viver essa igreja, não? Você não gostaria de viver essa experiência da igreja de Atos 2, não? Eu sonho com isso, irmãos. Da gente entrar aqui, irmãos, um culto com reteté, né? Gritaria, roda, rodopia, pula, salta, batia. Isso é barulho, irmão. Muitas das vezes isso é um barulho vazio. Muitas das vezes a pessoa faz isso, sai lá fora, tá a mesma coisa, não mudou nada. Mas aonde a manifestação da presença de Deus é tremenda, é sobrenatural, irmãos. A mudança, a transformação, a cura. Eu sonho de um dia nós nos reunimos aqui e a presença de Deus se manifestar de uma forma tão tremenda que ninguém fique no seu lugar, mas que a gente se jogue no chão com o rosto em terra, a gente chora, grita, adore, a gente se abraça, se perdoa, seja curado. A gente vai dizer, meu Deus, o Senhor está aqui mesmo, olha aqui, Jesus, a tua presença é tão tremenda no nosso meio. E você olhar para o teu irmão com o olhar de Jesus, ele pode ter 1001 defeitos, mas você vai vê-lo perfeito, porque você vai olhar para ele com o olhar de Cristo. Porque é assim que Deus olha para nós. Quando Ele olha para você, por que Deus te vê perfeito? Porque o óculos de Deus é Jesus. Quando Ele olha para você, Ele vê Jesus, Ele vê a obra de Cristo. Por isso Ele te vê perfeito.
Quando Paulo diz que nós precisamos apresentar todo homem perfeito em Cristo para Deus. Todo homem perfeito em Cristo. Amém? Todo homem é perfeito em Cristo. Se você está em Cristo, você é perfeito. Deus te vê perfeito. Eu posso te olhar para o pastor Manuel, ver nele inúmeros defeitos, mas Deus olha para ele e vê ele perfeito, porque Deus vê Jesus nele. Jesus está à nossa frente. Por isso que quando Deus olha para nós, Ele vê primeiro Jesus. A ótica de Deus é Cristo em nós. Cristo está em você, Deus te vê perfeito. As pessoas podem olhar para você e ver em você 1001 defeitos, mas Deus olha para você e te vê perfeito. Até mesmo porque Deus criou o homem perfeito. Tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que Ele fez é perfeito e é bom. Amém? Graças a Deus. Essa igreja tinha uma base de serviço. Ela tinha uma base de serviço imensa. As pessoas tinham prazer em servir. Essa igreja também era uma igreja que era cheia da bondade. A igreja, ela era desapegada das coisas materiais. Essa igreja, ela tinha também, aleluias, ela era uma igreja altruísta. Ninguém estava preocupado consigo mesmo. Ninguém estava preocupado com o seu próprio umbigo. Todos se preocupavam uns com os outros. Por isso ela era uma igreja vibrante, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo. E é essa igreja que Deus quer em nós, vê em nós. É essa igreja que nós precisamos viver. Nós precisamos ser essa igreja. Por isso que quando nós entramos neste propósito de orarmos uns pelos outros, de estarmos abençoando a vida um do outro, meu irmão, pode ter certeza, maravilhas Deus vai fazer na tua vida. Cada dia que você dobra os seus joelhos e está orando por essa pessoa, que você está apresentando a Deus essa pessoa, pode ter certeza, Deus está trabalhando na tua vida também. Amém? Porque você está se dando a essa pessoa. Por isso, em nome de Jesus, nós precisamos voltar a ser essa igreja. Nós precisamos orar: Senhor, eu quero ser essa igreja de Atos capítulo 2. Eu quero expressar este mesmo amor, este amor ágape, este amor incondicional. Eu preciso amar, eu preciso viver na unidade, eu preciso viver em comunhão com meu irmão. Eu quero ser essa igreja vibrante, eu quero ser essa igreja que ama, eu quero ser essa igreja que serve. Você foi chamado também para servir o teu próximo, servir o teu irmão. Você foi chamado para cuidar dele. Esse irmão que está do teu lado, você é responsável por ele, por orar por ele, por abençoá-lo, por estender a mão. Ele está fraco, ajude-o a se fortalecer. Ele caiu, ajude-o a levantar. Ele está doente, ore para que ele seja curado. Isso é amor. Isso é amor. Amor não é sentimento, é atitude. Nós só amamos de verdade quando nós verdadeiramente temos atitudes de amor. Você precisa exercer e ter essa atitude de amor. Soube da queda de um irmão? Não vai fazer fofoca não. Não vai espalhar a fraqueza do irmão não. Soube que teu irmão caiu? Clama a Deus misericórdia por ele. Ora por ele. Deus te mostrou, Deus te revelou, Deus te deu uma visão acerca de algo que aconteceu com alguém. Não é para você sair espalhando, pôr na rádio Itatiaia, deixar Itatiaia divulgar, não. É para você orar, é para Deus estar contando que você vai orar por ele, para Deus usar de misericórdia e perdoá-lo e levantá-lo e colocá-lo de pé novamente. Sabe por quê? Que tem muitos que hoje estão desviados? Porque ao invés de serem ajudados, foram apedrejados, foram acusados, foram humilhados, não suportaram e caíram. O maior erro, isso é, eu falo, irmãos, com propriedade, o maior erro é quando o Espírito Santo revela a alguém algo, mostra,
a queda de um irmão, e ao invés dessa pessoa tomar posição, Senhor, se o Senhor me mostrou, porque o Senhor quer que eu ore por ele, eu vou orar. Você não precisa e nem deve comentar com ninguém. Com ninguém. Deus confiou a você. Deus deu a responsabilidade a você de orar por esta pessoa. E se você espalha, você está cometendo o pecado da fofoca. Como Deus vai poder confiar outra visão a você? O maior erro, quando Deus revela algo a alguém, e essa pessoa, em vez de orar, ela vai contar o que Deus mostrou. Ai, Deus me mostrou isso. Menina, você acredita que Deus me mostrou essa noite que fulano, ele está em adultério? Vão orar, irmão. Irmão, vão orar por fulano? Deus me mostrou essa noite que ele está em adultério. Cala a boca, infeliz. Você não precisa revelar o pecado, não. Irmão, vamos orar por fulano? Eu senti de Deus de orar por ele. Acabou. Não revela o pecado, não. Não mata teu irmão, não. Estenda a mão. Chega para ele, irmão, estou orando por você. Deus me colocou como teu intercessor e eu estou intercedendo pela tua vida. Creia que Deus vai te levantar. Deus já te perdoou, meu irmão. Fica firme. O Senhor já te perdoou. Levanta, porque eu estou aqui para te ajudar a caminhar. Seja a muleta do teu irmão se for necessário, seja a bengala dele, toma ele pela mão, mas não jogue o teu irmão na lama, não. Ora por ele, isso é amor. Quando você toma a posição de orar por um irmão que está em pecado, Senhor, tenha misericórdia desse irmão, tira ele dessa situação. O Senhor já o libertou. Ele tem que tomar essa consciência que ele já é livre. Ele não é mais escravo do pecado. O teu sangue já purificou ele de todo o pecado. Ele precisa entender quem ele é hoje. Ele é uma nova criatura. Ele nasceu de novo. O Senhor está dando a ele uma oportunidade nova de verdadeiramente se regenerar. Por isso, Senhor, eu oro por ele em nome de Jesus. Eu quero ver meu irmão novamente de pé. Eu quero vê-lo novamente na tua presença. Isso você vai estar cumprindo o mandamento do Senhor, porque Jesus resumiu todo mandamento em um só. Ame ao teu irmão, ao teu próximo, como eu vos tenho amado. Como Jesus te ama, ame o teu irmão. É isso que ele nos ensina. Amém? Ponha-se de pé. Aleluia. Glória a Jesus.